Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula desse nosso programa de formação para os professores da Educação Adventista para integrarmos as tecnologias da informação e comunicação à realidade das nossas escolas. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro didático e as TICs. As tecnologias da informação, elas mudaram ao longo do tempo. Eu me lembro quando era estudante em Belo Horizonte, quando a gente tinha que fazer uma pesquisa, era uma atividade até que proporcionava um físico mais agradável. Eu tinha que correr à casa da Dona Teresa, eu era uma amiga da família, e ela tinha uma belíssima coleção Barça, e ali eu tinha acesso à informação. É verdade que os tempos mudaram. A Barça, um tremendo repositório de conteúdos, hoje já não existe mais, talvez em algumas bibliotecas. Mas ao longo desse tempo, o que ocorreu com o livro didático? Bom, para falar sobre o livro didático digital, a gente precisa entender o que é um livro didático. E eu gostaria de dizer o que não é um livro didático. Um livro didático não é um repositório de conteúdos como é a Barça. Um livro didático é mais do que isso. O livro didático é um guia para a aprendizagem. Um guia. É claro que, como guia, o livro didático tem por trás dos conteúdos que ele apresenta um currículo. Um currículo explícito nas diretrizes do Ministério da Educação e explícito nas diretrizes da Rede Educacional Adventista, que, no nosso caso, é quem coordena o processo do livro didático. Existe também, por detrás de um livro, um currículo implícito. Por exemplo, esta imagem é uma imagem comum em livros de matemática. Talvez você esteja pensando, mas o que tem esta imagem a ver com um livro de matemática? Bom, ela é utilizada quando se fala sobre a evolução dos números, mas ela traz por trás de si uma teoria com a qual nós não coadunamos. Nós não coadunamos com a teoria da evolução. Portanto, por trás dos conteúdos de um livro didático, há um currículo implícito e uma filosofia por detrás. Um outro exemplo, veja esta tirinha. Há dois problemas nessa tirinha. Primeiro, que há um estereótipo claro. Aí, nesta tirinha, nós não usaríamos uma tirinha dessa natureza. E segundo, nós não acreditamos que o Saci Pererê exista. Isso não faz parte dos nossos princípios e dos nossos valores. Nós temos um currículo claro, regido pela pedagogia adventista. Recentemente eu estava numa reunião de líderes e alguém perguntou: professor, mas precisa do livro? Tem tudo na internet. E eu gostaria de fazer essa pergunta. Tem tudo na internet? De fato, há muitas informações na internet. Mas o quanto as informações que nós encontramos na internet são confiáveis? Lembra da última vez que você fez uma pesquisa no Google? Quantas referências do Google você consultou? As duas primeiras, três primeiras? Você passou pela segunda, terceira ou quarta página, ver outras possibilidades? Sabe, de fato, há muitas informações disponíveis, mas o quanto elas são confiáveis é às vezes difícil para um estudante leigo, sem mais informações, poder discernir o que é e o que não é. O livro didático possui uma equipe por detrás da execução deste livro. Estão envolvidos autores, comissão pedagógica, coordenadoras pedagógicas experientes, editores capacitados, impressores, designers. Alguns talvez estejam pensando, mas impressores e designers? Sim, sabe que eventualmente, isso já ocorreu desde que eu estou na CPB, às vezes um impressor experiente, quando o livro chega para ser impresso, ele percebe que aquela imagem não condiz com aquilo que cremos. A Casa Publicadora tem muito cuidado em preservar nossos princípios e valores. Agora você deve se perguntar, o livro precisa ser impresso? Bom, claro que não. Os livros digitais existem desde 1993. Em 1995, a Amazon começou a vender pela primeira vez livros digitais. Mas os livros didáticos? Bom, os livros didáticos, desde então, eram um tremendo desafio. E eu gostaria de mais uma vez afirmar, um livro didático não é um repositório de conteúdos. Um livro didático é um guia para a aprendizagem.
Vejam alguns estudos que têm sido feitos ao longo dos últimos anos. Em 2008, um pesquisador, estudando com alunos de psicologia, ele experimentou utilizar tanto o livro didático impresso quanto o livro didático digital. E ele percebeu que a maior parte dos alunos que usavam o livro didático digital referiam que talvez eles poderiam usar depois, mas eles preferiam utilizar o livro impresso. Em 2010, um novo estudo, já num contexto diferente, com alunos de outras instituições, o autor afirma que, a despeito da familiaridade dos jovens com a tecnologia, eles ainda preferiam estudar com livros impressos, porque entendiam que era mais fácil de compreender. Agora, em 2010, surgiram então os tablets. E a comunidade acadêmica, a comunidade educacional ficou animada diante de novas possibilidades. Um estudo feito na sequência numa universidade americana em Boston verificou que mesmo os alunos que utilizavam tablets e já tinham o hábito de usar livros digitais, ao utilizar livros didáticos, referiram que eles preferiam ainda usar livros textos. Olha, pesquisas como esta influenciam decisões como a que foi tomada pela Coreia. A Coreia, logo no começo, ficou animada com a possibilidade dos livros digitais em tablets, didáticos em tablets. Mas, pouco tempo depois, eles recuaram diante das perspectivas. Não havia segurança, como diz um pesquisador brasileiro, em relação aos resultados que poderiam ser obtidos em termos de aprendizagem com livros didáticos digitais. Por fim, uma pesquisa em 2012, um pesquisador americano decidiu verificar a motivação dos alunos. Olha, os nossos alunos são alunos digitais, eles usam os smartphones para fazer quase tudo. E ele pensou, ora, se os alunos estão tão acostumados com o meio digital, eles naturalmente se sentirão muito mais motivados em estudar usando livros digitais. E ele avaliou a motivação dos alunos como fator de aprendizagem ao utilizar livros digitais. Mas a sua surpresa foi perceber que os alunos não se sentiam mais motivados a estudar apenas porque os livros eram digitais. Está tudo perdido? Não, claro que não. O que é preciso ter num livro didático digital para envolver os alunos? Este é o tema que nós estudaremos, conversaremos na nossa próxima aula. Que Deus abençoe a você em seu ministério educacional durante esta semana.